Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em pauta, uma negociação para votar o veto da presidente Dilma ao reajuste da tabela do imposto de renda. A votação da matéria está prevista para amanhã de manhã, em sessão do Congresso. Os senadores apresentaram ao ministro da Fazenda alternativas para a correção da tabela do imposto de renda. O objetivo é evitar a derrubada do veto da presidente Dilma ao reajuste de 6,5% aprovado pelo Congresso. Os senadores querem uma correção maior do que os 4,5% propostos pelo governo. Estou propondo que a gente, numa faixa de até 60%, 65% dos assalariados, tenha a correção plena de 6,5%. Depois uma faixa intermediária, que seria de 5,5%, uma faixa de 5%, e a última faixa de 4,5%. Aprovado o entendimento, ela virá em forma de medida provisória ainda no dia de hoje. O conceito, evidentemente, é de dar um ajuste mais significativo para as faixas de menor renda. Nós vamos ver se a gente consegue chegar até 6,5%. O ministro ficou de calcular os impactos hoje. Provavelmente no final da tarde a gente já tem o cálculo do impacto e a partir daí pode-se bater o martelo se houver entendimento. A conversa com o ministro Levy foi muito boa. Eu acho sinceramente que isso distensiona, o papel do Congresso Nacional é insubstituível. A quem pense que Congresso fraco faz bem a democracia, não é verdade. O Congresso vai continuar cumprindo a sua parte e vamos, com os líderes, encaminhar o que for possível como solução. Os líderes partidários no Senado se reúnem daqui a pouco, às 15h, para dar continuidade às negociações sobre a correção da tabela do imposto de renda. Na primeira reunião deliberativa do ano, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou 12 autorizações para funcionamento de empresas de radiodifusão, requerimentos de audiências públicas e um projeto que obriga empresas de telecomunicações a avisar clientes sobre fim de descontos. Marluce contratou um plano que dava 50% de desconto em ligações telefônicas por tempo indeterminado. De um mês para o outro, a conta subiu de R$ 241 para 451. A conta dobrou de valor, né? Dobrou de valor e hoje eu me encontro fidelizada. Eu fui na loja e eu não consigo reduzir meu plano. O projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia altera a Lei Geral de Telecomunicações para fazer com que empresas de telefonia e TVs pagas sejam obrigadas a avisar os clientes que os descontos nos planos vão acabar com pelo menos 30 dias de antecedência. Com a aprovação desse projeto, nós vamos dar mais segurança para que o consumidor realmente saiba qual é o serviço que ele vai receber e por quanto tempo ele vai pagar por aquele serviço. Na reunião foram aprovados requerimentos de audiências públicas com os ministros da Ciência e Tecnologia, das Comunicações e da Defesa, e a realização de um debate sobre o marco legal da biodiversidade, projeto que tramita em regime de urgência no Senado. Senadores também definiram a política pública que a CCT pretende acompanhar durante todo o ano. Em 2014, o foco foi o Plano Nacional de Banda Larga. Este ano, o tema da avaliação será Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, com enfoque no programa Ciência Sem Fronteiras. Todo o problema para o Brasil dar o salto e ser um país da inovação é cuidar bem dos nossos recursos humanos, desde a educação de base, o ensino superior, grandes centros de produção de ciência e tecnologia. Por isso a gente vai trabalhar muito esse assunto. E especialmente aí dentro do programa Ciências Sem Fronteiras. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle aprovou 4 requerimentos. Um deles pede a realização de auditoria pelo Tribunal de Contas da União para verificar a qualidade do serviço de telefonia móvel no país. Outro estabelece a reinstalação da Subcomissão de Acompanhamento das Obras de Belo Monte, criada em 2010 e vinculada à CMA. Outros 2 requerimentos determinam a realização de audiências públicas para o novo marco legal da biodiversidade. Uma matéria estratégica para o país. Ela trata do acesso ao patrimônio genético, ela busca valorizar o conhecimento tradicional das populações tradicionais do nosso país e, ao mesmo tempo, a partição
de eventuais ganhos. Então, é uma matéria complexa, já passou na Câmara e eu espero dar minha contribuição muito inspirado naquele entendimento que nós conseguimos quando eu fui relator no Código Florestal aqui no Senado Federal. O senador Delcídio do Amaral é o novo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Já a vice-presidência ficou com Raimundo Lira. Eleitos por unanimidade, eles vão coordenar os trabalhos da CAI nos próximos 2 anos. Além de analisar matérias de ajuste fiscal propostas pelo Executivo, a comissão tem pela frente um conjunto de projetos que rediscute o Pacto Federativo e implica uma reforma tributária. Aperto nas contas, aumento de impostos, inflação crescente, juros altos. Desafios que dão o tom do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e que devem pautar o trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos. Esta comissão tem uma importância enorme no atual momento da vida política brasileira. Não há a menor dúvida de que o Brasil precisa de um ajuste fiscal. Cobrarmos do governo um dos pilares importantes que nós começamos a discutir aqui em 2011, que é a questão do Pacto Federativo e a consequente reforma tributária. Eu pediria a Vossa Excelência que focasse em cima da questão que está perto de ser resolvida, dos incentivos fiscais e da criação do Fundo de Compensação. Para Delcídio, o momento atual é mais delicado do que na primeira vez em que esteve à frente da comissão. À época, Dilma Rousseff assumia a presidência da República. Agora vem aquelas reformas mais importantes e, consequentemente, mais difíceis, porque isso você tem que conversar com todos os estados, que é a questão da convalidação dos incentivos, o fim da guerra fiscal, a reforma do ICMS, que é 70% de uma reforma tributária no país, dívida dos estados e outras questões relativas ao Pacto Federativo. A Comissão de Educação aprovou 7 requerimentos para audiências públicas. Os ministros do Esporte, George Hilton, da Educação, Cid Gomes, e da Cultura, Juca Ferreira, serão convidados a falar sobre as políticas e diretrizes dos ministérios para os próximos 2 anos. Também serão temas de debate: alternativas de financiamento para a educação básica, a questão do artesão no Brasil e a relação entre autistas e educação, cultura e esporte. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, é o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores, e o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, o vice. Eles foram eleitos por aclamação com a presença de 14 dos 17 titulares. Aloysio Nunes anunciou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já se prontificou a vir falar aos senadores sobre a política externa do país. O nosso objetivo é fazer com que essa comissão seja realmente uma protagonista na tomada de decisões do governo, influenciar o governo naquilo que tiver ao nosso alcance, né? Tratar rapidamente de questões que são de competência da comissão, como, por exemplo, a oitiva de embaixadores que estão aguardando ainda serem aprovados pelo Senado para ocuparem seus postos, os países para onde foram designados. E eu quero trabalhar, a comissão quer trabalhar em relação ao Mercosul, Estados Unidos, União Europeia, China, no sentido de promover, lutar para que o Brasil tenha maiores oportunidades de comércio no mundo. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher será instalada daqui a pouco às 15h com uma solenidade para marcar a abertura dos trabalhos. Em seguida, haverá a eleição dos integrantes do colegiado. A repórter Dinalva Ferreira conversa agora com a senadora Simone Tebet, indicada para ser presidente da comissão. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde, André. Essa comissão foi proposta pela CPI mista da violência contra a mulher, que atuou no Senado em 2012. Ela será formada por 10 senadores e 27 deputados. Como já dissemos aí, a senadora Simone Tebet está sendo indicada para presidir essa comissão. Boa tarde, senadora. Obrigada pela presença. Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostram que as denúncias de violência sexual cresceram 20% no ano passado em relação ao ano anterior. O que essa comissão vai poder fazer para mudar essa situação? Antes de mais nada, dizer que o combate à violência à mulher é um dos maiores desafios do Estado brasileiro na atualidade. Então, acabar e erradicar
com este mal que tem raízes culturais e históricas muito profundas e antigas, não é tarefa fácil. Mas a comissão está aí pronta, né? Vamos atuar com coragem e fazer de tudo para diminuir essas estatísticas vergonhosas e que nos envergonham. O mais importante é dizer que essa comissão é uma comissão permanente e uma comissão que tem amplos poderes, como qualquer comissão desta casa. Nós podemos fazer audiências públicas, receber petições e denúncias, ouvir, convidando e até convocando autoridades, mas o que eu acho mais importante desta comissão é que ela vai poder fazer um diagnóstico das lacunas que ainda existem no setor de prevenção, de assistência, da saúde, de segurança pública, para que nós possamos, a partir daí, apresentar propostas e leis para que tenhamos uma política nacional de enfrentamento ao combate à mulher eficiente, possamos, num breve espaço de tempo, dizer que a mulher no Brasil, diferentemente do que acontece em muitos lugares do mundo, tem a sua igualdade e não haja mais a discriminação. Já existe algum ato, assim, quais os primeiros passos da comissão? Acho que o mais importante é, assim que todos os membros forem indicados pelos seus líderes, nós vamos estar escolhendo um relator ou uma relatora para que ela possa apresentar um cronograma de trabalho que vai ter que ser aprovado pela comissão e, a partir daí, nós começamos os trabalhos da comissão. Certo. Muito obrigada, senadora, pela entrevista. Com você, André. Obrigado, Dinalva. Na reportagem de hoje da série sobre reforma política, um tema polêmico, o financiamento de campanha. O assunto divide os parlamentares. Veja os detalhes na reportagem de Tiago Tibúrcio. O custo da última campanha eleitoral no Brasil, somando-se todos os gastos declarados pelos candidatos, foi de 5,1 bilhões de reais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. As doações vêm de empresas ou partidos, pessoas físicas e do fundo partidário. Não é possível chamar de democracia um sistema cuja eleição custa centenas de milhões de reais. Tem que acabar com o marketing. No Senado, projetos de lei podem alterar o financiamento das campanhas. Um deles, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, proíbe doações de empresas. A autora da proposta explica. É correto que as empresas participem de projeto político, do processo político brasileiro, porque uma empresa é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, não é uma pessoa que pensa, não é uma pessoa que fala, é uma pessoa que existe no papel. A política não, é formada por pessoas vivas. Outro projeto institui o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais. O fundo partidário seria reforçado com recursos do orçamento da União, com R$ 7,00 por eleitor inscrito. E o dinheiro seria distribuído aos partidos pelo TSE. Mas para este consultor legislativo, proibir doações pode não ser efetivo. Eu acho que é melhor situar dentro da lei a campanha e tentar controlar, limitar, fiscalizar e dar transparência, publicidade, do que levar esse tipo de contribuição para a clandestinidade. E aí ela estará completamente fora de controle. Outros senadores defendem um modelo misto, onde, além do financiamento público, pessoas físicas também poderiam doar. Já temos hoje financiamento público, fundo partidário, tempo de televisão, com isenção fiscal, mas nós temos que somar isso, algo misto. O cidadão pode fazer doação, como acontece em vários países, e nós temos que corrigir também uma falha. Hoje é um percentual da renda bruta que pode ser doado, e isso é inconstitucional também, porque quem ganha muito pode ter uma influência maior e todos têm que ser iguais. O financiamento de campanhas não é discutido apenas no Congresso Nacional. Desde o ano passado, está no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade que pede a proibição de doações por empresas. A ação já recebeu voto favorável de 6 ministros e do relator. Agora depende do voto do ministro Gilmar Mendes, que pediu vista do processo e não tem prazo para devolvê-lo. Ao participar em fevereiro no Congresso de uma sessão sobre a reforma política e ser cobrado sobre o assunto por parlamentares, o magistrado comentou. Devo dizer que a questão do pedido de vista será devolvida, o pedido de vista será devolvido oportunamente. Eu estou me debruçando sobre esse tema e temos muitos outros na agenda. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes a sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Boa tarde.